Se da vida vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.
dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, mas em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Yeah, yeah, yeah. Amém, graças a Deus. Os reinos se abalam, mas o Senhor permanece para sempre. E nós devemos nos colocar diante dele e reafirmar constantemente que ele é o Senhor. O Salmo de número 10, o versículo 16, a parte A nos diz: o Senhor é rei para sempre e eternamente. É diante desse Deus que estamos reunidos e é no nome dele que eu quero dar as boas-vindas a cada um e a cada uma que já está conectado. Quero dar as boas-vindas a você que em algum momento estará conosco e participará deste culto de adoração e de celebração. Esse Deus que é digno de todo louvor, de toda adoração, é um Deus eterno. O seu reino é sempre eterno. E para toda a eternidade queremos estar na presença dele. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar as nossas vidas nas mãos dele. Ore comigo neste momento. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos reunidos na tua presença e nós queremos te agradecer, nós queremos te engrandecer e bendizer o teu nome. Obrigado, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos no teu nome. Queremos te pedir, ó Deus, por cada família que se junta a nós neste momento de oração, famílias que estão ao vivo conosco, famílias outras que participarão em outros momentos, que seja, ó Deus, sempre um momento abençoador para aqueles que acompanharão esta programação. Que o Senhor se faça presente em cada vida, que o Senhor fale a cada coração. É no nome e no amor de Jesus que te oramos. Amém. O Salmo de número 95, o versículo 6 diz: ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Vamos adorar o Senhor, porque há um caminho para a adoração. E esse caminho para a adoração passa por esse compromisso que firmamos com o Senhor. O compromisso de nos prostrar diante dele, compromisso de o adorá-lo. Vamos louvar juntos com o nosso irmão Eduardo, mas louvemos com uma atitude de adoração. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus.
abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que plantar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Graças a Deus. Este cântico nos ensina algo maravilhoso. Existe um caminho para a adoração. Não há mistério. O caminho para a adoração, conforme cantamos, é morrer para o mundo e viver para Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para que possamos ver as verdades do nosso Deus. Que o Senhor possa nos fazer enxergar, inclusive aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Missões se faz com um coração voltado para Deus, com olhos abertos para aqueles que estão necessitados da graça salvadora do nosso Deus. E nós vamos ouvir a palavra do missionário Noé Ricardo em Orocó. Vamos ouvir atentamente e vamos cantar juntos o cântico da campanha de missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. A paz, meus amados irmãos em Cristo. Aqui é o pastor Noé, da cidade de Orocó. Nós estamos aqui há 3 anos, temos trabalhado para a glória do Senhor. Deus tem nos ajudado, à medida do possível temos alcançado vidas para o reino do Senhor Jesus. As dificuldades são como qualquer uma outra, financeira, não temos muito recurso, mas o que temos feito tudo para a glória do Senhor. Mas creio que o mais importante agora é nós cooperarmos para a obra do Senhor no sertão e no estado de Pernambuco. Por isto, convido a todos a participarem da campanha de missões estaduais. Pela vida em Jesus, eu coopero. Irmãos, vamos cooperar, vamos pôr a mão no arado e cooperar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu estava com Deus no princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos,
Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior, a Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Graças a Deus que a obra missionária não para. Vamos orar ao Senhor e vamos apresentar diante do nosso Deus a vida do missionário Noé Ricardo. Que o Senhor continue usando a vida dele, da sua família em Orocó. Pai querido, Deus bendito, nós te agradecemos, meu Pai, pela vida de Noé. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito esteja lhe renovando as forças, lhe abrindo o entendimento, para que ele possa ter, ó Deus, estratégias bem claras naquele trabalho que está realizando ali em Orocó. Dê sabedoria ao teu filho, o abençoe nesse ministério, ó Deus, renovando-lhe as forças a cada dia, para que ele se sinta protegido e fortalecido pelo Senhor. Nós queremos te pedir, meu Pai, pela vida dele, pelos demais missionários espalhados pelo nosso estado. Nós queremos te orar, ó Deus, pelas igrejas que estarão ofertando para missões. Queremos te orar pela nossa igreja, que o Senhor nos dê a alegria e nos dê também condições para participarmos deste momento. Mas, acima de tudo, ó Deus, que possamos colocar as nossas vidas nas tuas mãos para te servirmos aqui mesmo onde estamos. Nós te oramos, meu Pai, no nome e no amor de Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. E eu quero ler um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, o versículo 2, que nos diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Cantaremos dois cânticos belíssimos que nos convida a celebrar com júbilo a luz das nações. Jesus veio para nos dar vida eterna. Jesus é a luz que ilumina as nossas vidas. Cantemos com alegria, louvemos ao Senhor, que é digno de ser louvado. Luz das nações que dissipam as trevas, abre os meus olhos pra ver. Digno tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias a ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Reunidos aqui só para louvar ao Senhor, novamente aqui em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós, novamente aqui, só pra louvar ao Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Jesus é a luz das nações que dissipa as trevas. Todas as nações são convidadas a celebrar com júbilo ao Senhor. Cantamos: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. É por esse motivo que fazemos missões. Missões têm o propósito de levar os valores do reino para que outros creiam e que, crendo, se coloquem também como adoradores, como celebradores daquele que é o digno de receber a honra, a glória e o louvor. A nossa campanha de missões nos fala da vida que há em Jesus e nos desafia a cooperar por estarmos em Jesus e por acreditarmos que a vida que há em Jesus continua salvando vidas, continua fazendo com que nasçam novos adoradores
que se juntam à igreja do Senhor espalhado pela face da terra para glorificar o seu nome. Nós estamos sendo convidados a cooperarmos, porque missões é feita a partir de pessoas que vão, de pessoas que oram, de pessoas que contribuem. Missões é feita a partir dessa junção de forças, junção que é demonstrada com muito trabalho e a partir da cooperação de cada um. Romanos capítulo 16 foi o texto que lemos no último domingo. E eu quero continuar nesse mesmo capítulo, só que avançando um pouco mais e lendo do versículo 21 ao 24. Romanos 16, versículos de 21 ao 24. Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jassan, ou Jason, depende da versão, e Sosipatro, meus parentes, vos cumprimentam. Eu, Técio, que redigi esta carta, vos cumprimento no Senhor. Cumprimentai-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Cumprimentai-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e também o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Paulo, escrevendo aos Romanos, teve aí a oportunidade de, nas recomendações e esse momento de despedida também, de cumprimentar. E os cumprimentos foi revelando pessoas que cooperaram com o trabalho que ele desenvolvia. Foi nesse propósito de gratidão que Paulo apresentou os nomes que ficaram conhecidos já em outras situações do trabalho de Paulo, da cooperação com Paulo, nomes que não são tão lembrados porque não aparecem em outros lugares, e mesmo aqueles outros nomes que ficaram no anonimato. Essa carta nos apresenta esses 26 nomes como um todo, mas os outros que não foram mencionados também foram participantes da cooperação e do sustento do apóstolo Paulo e daquela equipe que trabalhava com ele. Mas quando lemos a carta aos Romanos e percebemos esses destaques feitos pelo apóstolo Paulo, somos levados a entender que o trabalho missionário é fruto de parceria, é fruto de uma cooperação realizada em termos práticos, através de pessoas que se envolvem e dedicam o seu tempo, dedicam a sua vida, dedicam os seus bens para que o sustento missionário se torne realidade na vida daqueles que estão nos campos. Mas há uma lembrança. William Brackley nos diz que nenhum grande homem pode fazer sua obra sem a ajuda que lhes prestam humildes colaboradores. Paulo teve colaboradores empolgados, pessoas que dedicaram dos seus bens, que dedicaram da própria vida, cuidando do apóstolo Paulo. E o primeiro nome que é destacado nesta leitura que fizemos hoje é o nome de Timóteo. Timóteo era um jovem que se envolveu com o ministério do apóstolo Paulo, que se tornou um cooperador do ministério, como Paulo mesmo começa dizendo, Timóteo, meu cooperador. Timóteo aparece em outros textos da Bíblia. Aliás, nós temos 2 cartas que Paulo escreveu a Timóteo, mas não são só essas 2 cartas. Ele está presente
no livro de Atos dos Apóstolos, já no capítulo 16, quando Paulo fala da sua experiência que esteve chegando ali em Derbe, ele encontra o discípulo Timóteo. Versículos 1 e 2 do capítulo 16 de Atos nos diz: e chegando também em Derbe e Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de judia, crente, mas de pai grego. E os irmãos em Listra e Icônia davam bom testemunho dele. Paulo chega a tratar Timóteo como um filho na fé que ele gerou nas suas viagens missionárias. E o fruto desse trabalho missionário, ele é um fruto que produz outros frutos. E Timóteo é esse fruto que se torna frutífero. Timóteo ouviu a palavra, Timóteo creu nessa palavra, Timóteo aprendeu dos valores de Deus já a partir da sua mãe, da sua avó, mas o contato de Paulo com Timóteo, ele ainda jovem, foi marcante porque Paulo descobriu que as pessoas testemunhavam de Timóteo como sendo ele alguém envolvido, alguém comprometido com as verdades do reino. Capítulo 20 de Atos, o versículo 4, nós temos nomes que estão presentes, inclusive que são repetidos aqui na carta de Romanos. E o versículo 4, Paulo fala aí de Sópater, que possivelmente é o Sosipatro do texto de Romanos que lemos. O Sópater de Bereia deve ser o mesmo. Alguns pesquisadores relacionam esse Sópater de Bereia com o Sosipatro de Atos, como se fossem a mesma pessoa. E aí apresenta outros nomes, mas entre os que estão aqui está também Gaio e Timóteo. Timóteo estava presente nesse outro momento da vida de Paulo, quando chega ali na Macedônia e naquela experiência dele de volta para a Grécia, um momento em que Paulo visita os macedônicos e passa por algumas situações. Mas esse Timóteo, ele é um jovem incansável, um jovem dedicadíssimo à palavra de Deus. Timóteo também se torna pastor da igreja de Éfeso, e Timóteo, ele é ordenado ao ministério pastoral ainda muito jovem. Há uma divergência em termos de idade, mas alguns chegam a falar que ele tinha aí entre 18 e 20 anos quando ele se torna pastor. Por isso que na carta que Paulo escreve a Timóteo, ele coloca a ideia de que ninguém deve desprezar Timóteo pela sua juventude. Timóteo deve ser respeitado, Timóteo deve ser honrado, mesmo sendo ele um pastor ainda jovem. Então, quando Paulo fala da cooperação que teve de Timóteo, foi uma cooperação marcante, porque em vários textos são mencionados o nome de Timóteo como sendo aí símbolo mesmo dessa ajuda, dessa participação direta da vida de Paulo. Timóteo foi cooperando com Paulo em vários momentos, Timóteo foi interagindo com a obra missionária e se tornando pastor de uma igreja, sem deixar de ser envolvido com as atividades missionárias. Mesmo quando esteve com Paulo ou quando esteve já exercendo o ministério, estava ele voltado para os valores do reino. Paulo foi muito abençoado pela vida de Timóteo. Foi muito abençoado pela cooperação que recebeu daquela participação direta de Timóteo. Timóteo foi fruto do testemunho da graça de Jesus manifestada através de Paulo, e depois ele é abençoado pela vida de Timóteo, pela dedicação de Timóteo,
pelo compromisso que Timóteo firma. E aí Paulo vai orientando, vai dando um direcionamento espiritual, mostrando do seu conhecimento bíblico, porque Paulo, de fato, era conhecedor do Antigo Testamento, e ele já tinha feito aí essa correlação do Antigo Testamento e o cumprimento das profecias com o Novo Testamento. Então, o jovem pastor foi muito abençoado pelo ministério de Paulo, daquele que já tinha um conhecimento maior das Escrituras. Mas esse intercâmbio aí entre um mais experiente e um mais jovem que vai iniciando no ministério, rendeu muitos frutos e rendeu uma amizade que fica registrada nas Escrituras como uma amizade familiar. Paulo chega a tratar Timóteo como filho na fé, e Timóteo não tem nenhuma dificuldade de submeter-se a Paulo, porque ele tinha um apreço muito grande, ele tinha um respeito enorme por tudo que Paulo já havia feito, por todo o trabalho que Paulo desempenhava durante aquele ministério. Então, o Timóteo tornou-se um cooperador. Lúcio também. Lúcio é mencionado aqui, o Jason, o Jason, Sosipátrio, e Paulo diz que são meus parentes, né? Ele diz, meus parentes vos cumprimentam. E Paulo está falando de pessoas que estavam com ele. Aliás, ele falou dos parentes, de outros parentes dele que haviam sido presos pelas suas dificuldades, pelas suas lutas, por terem se envolvido com o mesmo compromisso de fé que Paulo tinha. E o versículo 22 nos fala de Tércio, e Tércio confessa que foi ele quem redigiu a carta aos Romanos. Aqui não é a primeira vez que na vida de Paulo que alguém escreve algo para ele, né? As cartas de Paulo como um todo não foram escritas todas do próprio punho, né? No caso da carta aos Romanos, quem escreveu foi Tércio. E Tércio, então, foi um grande cooperador de Paulo, como alguém que tinha habilidade em redigir. É uma carta que Paulo foi conversando, foi falando, e o Tércio foi escrevendo. Basicamente, a carta aos Romanos é uma carta ditada, né? Porque o Paulo, nesse contato com Tércio, ele vai falando, vai dando as orientações, e Tércio foi quem escreveu a carta aos Romanos. Um outro cooperador de Paulo, né? Essa cooperação aqui se dá pela habilidade que ele tinha. Alguns trabalham como Tércio, podendo ser um escritor profissional daquela época, alguém que se colocava a serviço de outros, escrevendo o que era ditado, né? Então, Paulo organizou a carta aos Romanos, é o autor da carta aos Romanos, mas o escritor foi Tércio. Essa carta chegou nas nossas mãos por uma cooperação de um escritor que transformou a escrita, as orientações, o conhecimento que Paulo tinha, porque essa carta aos Romanos ela está muito bem fundamentada, com toda a teologia bíblica de modo geral. É uma das cartas muito profundas sobre a história da salvação, né? A questão da salvação como é colocada. A carta nos ensina que o pecado entra no mundo, que o pecado nos separa de Deus, que o pecado gera morte, mas ela também nos ensina que o homem que está entregue aos próprios pecados, à destruição por se afastar de Deus, tem a oportunidade de ser salvo, porque a salvação vem pela fé em Jesus. E se o salário do pecado é a morte, a vida eterna é um dom gratuito dado pelo nosso próprio Deus. E é uma carta riquíssima que, além de falar do pecado, fala da graça que é maior do que o nosso pecado. Romanos capítulo 5, versículo 8, chega a falar desse amor de Deus por todos nós. Então, o pecado nos separa de Deus, mas o amor que Deus tem por cada um de nós é manifestado na cruz através de Jesus para promover essa reconciliação
entre pecadores e o nosso Deus. Romanos 5, versículo 8, nos deixa isso muito claro. Então, o apóstolo Paulo, ele é muito abençoado pelos seus cooperadores. Veja que esses ensinamentos de Romanos chegaram a nós pela cooperação de Tércio, e o próprio Tércio afirma que fui eu que redigi esta carta, e ele cumprimenta a todos, ele cumprimenta no Senhor. O Tércio não é apenas um escritor, mas é alguém que, da maneira que se coloca aqui, é alguém também temente ao Senhor. Ele cumprimenta a todos aqueles e ele os cumprimenta no Senhor. O texto seguinte, o versículo seguinte, fala de Gaio, como sendo um hospedeiro, e de toda a sua igreja. O Gaio estava sendo lá o hospedeiro dele, né? Ele disse: cumprimentai-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, e cumprimentai-vos a Erasto, tesoureiro da cidade, e também ao irmão Quarto. Paulo vai mencionando esses nomes, e cada um desses nomes tinha um significado muito importante para ele, porque esses nomes participaram do seu ministério. O Lúcio deveria ser o Lúcio de Cirene, alguém que esteve comprometido com o ministério de Paulo quando ele passou em Antioquia. Atos capítulo 13 fala desse acontecimento, fala de Jason, que hospedou Paulo em Tessalônica, né? Num momento possivelmente que a igreja esteve muito alvoroçada ali. Então, o Paulo, ele vai lembrando esses nomes que marcaram a vida dele, que participaram do seu ministério de forma muito direta. Ele chega a ter a experiência de estar na casa desses cooperadores do seu ministério. A questão tratada por Paulo acerca de Gaio, né, é uma continuação. Gaio, o hospedeiro de Paulo em Coríntios, mas já tinha tido a oportunidade de hospedar o próprio Paulo, e agora uma ideia como hospedeiro de Paulo em Coríntios, e em uma reunião da igreja de Roma, que está ali também na sua casa, né? A saudação da igreja de Roma para aqueles que estão reunidos na igreja que está na sua casa. Nós temos repetido nesses dias, a igreja de Jesus, ela estava nas casas das pessoas. E eu repito, o templo continua sendo um espaço importante para a grande celebração, para um momento onde propicia um número maior de pessoas. Aliás, nós estamos nos organizando e eu quero pedir a sua oração. Nós vamos, a partir do 3º domingo de agosto, vamos retornando ao templo para realizarmos cultos presenciais. São cultos com números limitados. Nós já fizemos uma contagem, estaremos divulgando aí algumas orientações acerca de como os irmãos deverão se organizar para participar. Mas voltaremos ao templo, e esse desafio de continuar a espiritualidade, esse compromisso em casa, ele deve permanecer, porque sempre foi assim na história do cristianismo. O fato é que nos últimos anos, igrejas têm percebido isso e voltou a ter trabalho nas casas, trabalhando com pequenos grupos, em uma dinâmica de tentar ter uma igreja que está presente no templo, mas que está presente nas casas. Então, esses agradecimentos que Paulo faz aqui, não havia templo, eram a igrejas que estavam reunidas nas casas. Mas nós vamos continuar nas nossas casas, buscando a presença do Senhor, com os nossos familiares, e vamos voltando ao templo, dentro de toda uma organização que está sendo detalhada, né? Mas Paulo, ele vai sendo abençoado por essas vidas. E nós temos a oportunidade
de participarmos agora da campanha de missões na mesma dinâmica proposta pelo hino. Nos colocarmos diante do Senhor para servirmos a nossa igreja e a missões. Porque é isso que acontece na vida de Paulo, nos relacionamentos que ele vai descrevendo aqui. Inclusive, a menção que é feita a Erasto, que ele era tesoureiro da cidade. É agora alguém convertido a Cristo que recebe aí esse cumprimento, porque ele entendeu a mensagem do Evangelho. Tesoureiro da cidade, uma das pessoas influentes na cidade, entendeu a mensagem do Evangelho. E na escrita que é feita, já há um cumprimento também a este. E aí Paulo, mais uma citação aqui de um outro irmão, que é o irmão Quarto. Este irmão não tem muito detalhe acerca dele, mas era alguém que estava cooperando, que estava a serviço do Senhor. Nós podemos, sim, cooperar com missões. Não teremos os nomes em destaques na nossa igreja, não estaremos colocando uma relação de nomes dos que contribuíram. Aliás, hoje é uma proibição vincular as ofertas que chegam na igreja aos nomes dos ofertantes. Mas o nosso Deus, que conhece cada coração, nosso Deus que tem visto a disposição de cada um de nós, ele jamais esquecerá dessa ação, dessa determinação, dessa dedicação de cada um dos seus filhos e filhas. A nossa igreja tem sido muito abençoada pela sua vida. Quando você, meu irmão, minha irmã, encontra tempo para servir ao Senhor, para cuidar das necessidades daqueles que estão perto, para testemunhar da graça de Jesus nos seus contatos do dia a dia, a igreja vai se manifestando com graça, a igreja vai se manifestando com a palavra para que outros creiam. A nossa igreja vai sendo abençoada pelas atitudes daquelas pessoas que se colocam a serviço, pela atitude daquelas pessoas que se comprometem, inclusive com a oferta ou com a entrega dos dízimos. Mas, nesse momento de missões, devemos refletir seriamente sobre esse compromisso, sobre o amor que temos pelas vidas que estão andando na direção da sombra da morte, na região da sombra da morte, como disse o profeta Isaías, e que ainda precisam da luz de Jesus que ilumina a nossa espiritualidade. Nós precisamos desse entendimento para fazermos missões não apenas com a dedicação das ofertas, mas com a disposição de testemunhar da graça salvadora do nosso Deus. E esse testemunho vai se dar aqui na nossa cidade. Esse testemunho deve se dar aqui nos contatos pessoais que desenvolvemos. A cooperação de cada irmão e cada irmã deve acontecer na sua igreja. Como parte dessa cooperação, deve estar a sua vida integrada no ministério da igreja, ou nos ministérios da igreja, onde você pode se juntar com outros irmãos para que o ministério da igreja seja produtivo, que o ministério da igreja seja um ministério frutífero pela ação do Espírito Santo que vai gerando frutos dignos de arrependimento a partir desse comportamento. Esse momento ainda é um trabalho que no dia a dia vamos fazendo meio que distanciado uns dos outros para evitar as aglomerações. Mas não podemos deixar de servir como igreja. Você pode servir aí na sua casa, você pode servir aí na sua vizinhança, descobrindo as necessidades reais das pessoas e de alguma forma tentando ajudá-las. E as necessidades são as mais diversas. Muitas das necessidades que serão supridas pela igreja nem são necessidades financeiras, são necessidades psicológicas.
Muitas pessoas estão necessitadas de uma palavra de encorajamento, de consolo. Lógico que o desafio de nos colocarmos diante das pessoas para suprir todas as suas necessidades. O Paulo vai falando aqui desses irmãos que eles cooperam nas dimensões todas dos seus necessitados. Essas igrejas que vão sendo mencionadas por Paulo são igrejas, quando olhamos as outras cartas, são igrejas que terminam agindo para suprir as necessidades das pessoas, necessidades emocionais, quando consolam uns aos outros, necessidades de alimento, que são parte aí das necessidades sociais, mas também, sobretudo, a preocupação com as necessidades espirituais. O homem que não está andando no caminho que é Jesus, está andando em direção a caminho de morte. E Jesus Cristo é a esperança para todos nós. Jesus Cristo, aliás, é a única esperança que temos nesta vida. E o versículo de número 24, ele nos diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. É o que desejamos, que cada irmão, que cada irmã estejam envolvidos com a sua igreja, sejam cooperantes com a sua igreja e cooperem com missões. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue nos envolvendo, para que as nossas vidas continuem sendo motivo para que outros glorifiquem a Deus. Eu e você somos chamados pelas Escrituras para dar um bom testemunho, a ponto de que as pessoas reconheçam em nós os valores que estão presentes nos ensinamentos das Escrituras. O desafio é que vivamos de tal forma que possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos participar dessa campanha. Vamos cooperar com a nossa igreja em todos os sentidos. Porque estamos fazendo isso em nome do Senhor, por acreditarmos que o Senhor está presente, que é o Senhor que nos orienta, que é o Senhor que nos sustenta. É com esse propósito que devemos fazer missões. É com esse propósito que devemos estar unidos a serviço do Senhor a partir da sua igreja. Pela vida que há em Jesus, eu coopero. Se o sol se põe lentamente ao findar, mais um dia lindo em seu viver. Se a lua você vê clareando ao seu redor, e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. se alguém que você ama Me sorrir e compreender, agradeça a Jesus pelo seu viver. Se honestamente o seu pão você ganhou E alcançou o seu alvo sem mentir. Se Jesus esteve todo o tempo com você e a sua meiga voz você ouviu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez
que ainda irá fazer. Se alguém que você ama lhe sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama lhe sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça. A Jesus pelo seu viver. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e por tudo aquilo que Ele ainda irá fazer. Deus tem o controle sobre a sua vida, sobre a minha vida. Mas enquanto agradece, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, permita que Ele use a sua vida como um instrumento de transformação para que outros também sejam alcançados pela graça do Senhor. Conforme cantamos, conforme enfatizamos durante esta campanha, possamos cooperar com a nossa igreja e com missões. Quero orar mais uma vez pela sua vida, colocando você e sua família nas mãos do Senhor. Ó Deus querido, Pai bendito, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de estarmos reunidos no teu nome. E pedimos, ó Deus, que possamos continuar com os nossos corações abertos para ouvir a tua palavra, para entender, ó Deus, e aprender qual a tua vontade para as nossas vidas. E que a partir do entendimento correto que vem da tua palavra, possamos entregar as nossas vidas para te servir, para te exaltar, para te bendizer. Te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a praticar o que cantamos durante esta campanha. Pela vida que há em Jesus, meu Pai, que tenhamos a disposição de cooperar com a nossa igreja e com missões. Use-nos, ó Deus, para o louvor da tua glória. É no nome e pelo amor de Jesus que te oramos. Amém. Nós estamos chegando ao término de mais um culto e novamente agradecemos a sua presença, a sua participação conosco. Agradecemos a você que não esteve conectado, mas que vai estar acompanhando essa programação em um outro momento. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Quero informar aos irmãos que no terceiro domingo de agosto teremos os nossos cultos presenciais sendo retomado e do próprio templo, quando estivermos reunidos, continuaremos fazendo as transmissões ao vivo. E uma orientação específica para determinadas faixas etárias. Importante que os pais estejam atentos que crianças até 10 anos não poderão retornar aos cultos presenciais. Os adultos a partir de 60 anos, os nossos idosos, não devem retornar aos cultos presenciais. Então, nós estaremos realizando cultos presenciais e fazendo a transmissão ao vivo para que esses irmãos que estão fora da faixa etária ou que tenham uma outra dificuldade de participar do culto presencial também possa acompanhar a programação. Um outro detalhe é que, seguindo as medidas
pré-estabelecidas pelo governo do estado, nosso templo comporta apenas 40 pessoas. Então, não teremos condições de receber todos em um mesmo horário. Diante disso, estamos fazendo todo um encaminhamento, organizando todo um protocolo para a reabertura do nosso templo. Teremos, além das medidas de higienização, uma limitação de presença. Repito, só teremos condições de ter 40 pessoas participando do culto. Então, vamos nos organizar nesses direcionamentos que estão previstos para que o nome do nosso Deus seja glorificado e que estejamos juntos no espaço do templo com todo o distanciamento previsto, orientado pelas autoridades de saúde do nosso estado. E os cultos online continuarão, tanto para os irmãos, né, que vão estar em casa, que não poderão participar, quanto para todos os demais que nem fazem parte da nossa igreja como membro, mas que já são muito bem-vindos e que já estão interligados conosco nesse período de culto. Nós louvamos a Deus por cada vida que tem participado, que tem nos acompanhado através dessa programação remota. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você e sua família continuem participando conosco, porque será sempre uma alegria poder ter a sua presença. Eu sei que esses cultos que deixamos gravados aqui são acompanhados posteriormente. Nem sempre estamos juntos no mesmo horário, mas estamos juntos em horários dos mais diferentes, em dias dos mais diferentes, quando você acessa essa plataforma e acompanha a programação que realizamos. Então, nosso muito obrigado a cada um e a cada uma que tem acessado e que tem participado. E rogamos a Deus que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre a sua família, que você continue sendo abençoado e abençoada a participar desta programação. Que o Senhor possa nos dar um restante de semana na sua presença. Ó Deus querido, nós te pedimos mais uma vez que o teu amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito continuem envolvendo as nossas vidas e a de todo o teu povo espalhado pela face da terra, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Um abração saudoso. Até domingo. Se da vida vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez.
rosa divina.